Nós vamos, nesse exercício, calcular a área contida entre a curva y igual a raiz de 1 mais cosseno de 4x e o eixo x, que, claro, pode ser representado pela reta y igual a zero. O intervalo que nós teremos que considerar aqui é de 0 a π, e o gráfico dessa função você não precisa saber de cabeça, claro, raiz de 1 mais cosseno de 4x, porém, caso você queira visualizá-lo, ele tem o seguinte comportamento. Nós estamos considerando o intervalo que vai de 0 a π, portanto, nós temos a seguinte curva e aqui a nossa reta y igual a zero, e alguns valores de x aqui importantes a serem marcados. Nós temos aqui π sobre 4, 3π sobre 4. Sendo assim, a nossa área é a seguinte. Encontrar a integral que nos fornece o valor dessa área não é difícil. A área pode ser calculada pela integral de 0 até π da função de cima, raiz de 1 mais cosseno de 4x, menos a função de baixo, que é igual a zero. E aqui lembrando que nós visualizamos esse integrando as funções de cima e de baixo através do nosso retângulo infinitesimal. É ele que nos mostra que a função de cima é a função em verde e a função embaixo é a função em vermelho. O nosso retângulo tem base dx e o intervalo de integração, como dito anteriormente, é de 0 a π. Portanto, elaborar esse integral ou estruturar esse integrando não é difícil, porém, nós precisamos utilizar algumas identidades trigonométricas de modo a ajustar essa integral para que ela possa ser calculada analiticamente. Nós vamos substituir 1 mais cosseno de 4x por 2 vezes cosseno ao quadrado de 2x. E a pergunta que fica é: de onde vem essa identidade? Nós sabemos que cosseno de 2x pode ser reescrito de várias maneiras. Por exemplo, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, essa é uma identidade trigonométrica. Nós temos também que cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, ou então cosseno de 2x igual, faltou um 2 aqui, só corrigindo, ou então cosseno de 2x é igual a menos 1 mais 2 cosseno ao quadrado de x. E é exatamente essa aqui que nós vamos manipular para realizar essa substituição. Se cosseno de 2x é igual a menos 1 mais 2 cosseno ao quadrado de x, nós podemos passar aqui esse menos 1 para o lado esquerdo e analisar essa identidade. Toda vez que nós temos duas vezes o cosseno ao quadrado de um arco, isso é o mesmo que o cosseno de duas vezes esse arco mais 1. Portanto, essa identidade é válida independente do arco que nós temos aqui, desde que aqui apareça duas vezes esse arco. Por exemplo, no nosso caso, se nós tivermos duas vezes o cosseno ao quadrado de 2x, isso é a mesma coisa que 1 mais o cosseno do arco de duas vezes 2x, que é igual a 4x. E está aqui exatamente a identidade que nós queremos utilizar no nosso exercício. Ficamos então com a integral de 0 até π de raiz de duas vezes cosseno ao quadrado de 2x dx. Sabendo que raiz de duas vezes cosseno ao quadrado de 2x pode ser reescrita como raiz de 2 vezes raiz de cosseno ao quadrado, nós podemos manter essa primeira raiz, porém, nessa segunda, nós cortamos o quadrado com a raiz, tomando cuidado de escrever a resposta dessa simplificação como módulo de cosseno de 2x e não apenas cosseno de 2x. E por que que nós precisamos, nesse caso, nos preocupar com esse módulo? Bom, antes de mais nada, a raiz de um número ao quadrado não é igual a esse número. Isso só é verdade se a for maior ou igual a zero. Pense no seguinte caso: se você tem 4 ao quadrado, isso dá 16. Só que menos 4 ao quadrado também vale 16. Porém, a raiz de 16 ela é sempre igual a 4. Portanto, no caso do nosso número ser positivo, a raiz e o número que iniciamos essa análise, eles são os mesmos. Caso esse número seja negativo, nós teremos sinais trocados aqui. Portanto, para ajustar essa discrepância e não precisarmos nos preocupar somente em limitar números positivos, nós escrevemos que a raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número. Nesse exercício, essa análise é particularmente importante porque entre 0 e π, a função cosseno de 2x, aqui representada em azul agora, ela é positiva de 0 a π sobre 4 e de 3π sobre 4 até π, porém, ela é negativa de π sobre 4 a 3π sobre 4. Essa função representada em azul é, na verdade, raiz de 2 vezes cosseno de 2x. No caso, nós temos um fator multiplicador raiz de 2 que vem desta simplificação. Lembrando que a função em verde, ela é raiz de 1 mais cosseno de 4x, porém também pode ser representada, como nós vimos aqui, por raiz de 2
2 vezes módulo de cosseno de 2x. E o que isso implica no cálculo da nossa integral? A nossa integral será então dividida em 3. Nós teremos a integral de 0 a π sobre 4 de raiz de 2 cosseno de 2x menos, e esse sinal de menos vem para ajustar o fato de que o valor encontrado por essa função é negativo, porém nós queremos um valor positivo, o valor da área, integral de π sobre 4 até 3π sobre 4, raiz de 2, cosseno de 2x, e agora voltando novamente ao sinal positivo, integral de 3π sobre 4 até π de raiz de 2, cosseno de 2x dx. Sabendo que integral de cosseno de 2x é igual a seno de 2x sobre 2, integral que se repete aqui e aqui, e visto também que nós temos esses fatores raiz de 2 multiplicando a nossa integral, nós ficamos com raiz de 2 sobre 2, seno de 2x, que varia de 0 a π sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2, seno de 2x, agora a variação é de π sobre 4 a 3π sobre 4, mais raiz de 2 sobre 2, seno de 2x, que varia de 3π sobre 4 até π. Analisando as nossas variações, nós temos aqui seno de 2 vezes π sobre 4, seno de π sobre 2, menos seno de 2 vezes 0, seno de 0, portanto 1 menos 0, que é igual a 1. Segunda variação de seno, seno de 2 vezes 3π sobre 4, 3π sobre 2, menos seno π sobre 2, 2 vezes π sobre 4, que é igual a menos 1, menos seno de π sobre 2, que é igual a 1, portanto, menos 2. Última análise, seno de 2 vezes π, de 2π, que é igual a 0, menos seno de 3π sobre 2, que nós já fizemos, já calculamos, que é igual a menos 1. Portanto, nós temos 0 menos menos 1, que é igual a 1. Ficamos então com raiz de 2 sobre 2 vezes 1, menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos 2, mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1, que é igual a 2 raiz de 2. Sendo assim, a nossa área representada em verde é igual a 2 raiz de 2 unidades de área.